Olá, muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 24 de maio. Primeiro caso suspeito de morte por hepatite misteriosa no Rio Grande do Norte é de uma bebê de 4 meses do sexo feminino. A criança morreu após 9 dias de internação em uma UTI neonatal em Mossoró. Ao vivo, a gente vai falar com a secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas. Após 39 dias, Rio Grande do Norte volta a registrar mortes por Covid. Foram 2 casos em 2 cidades diferentes. A última morte tinha sido em 14 de abril. Também vamos mostrar que a linha 17, suspensa pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, desde ontem, faz falta para passageiros que precisam ir do Alecrim ao Conjunto Gramoré. Além de linhas suspensas, muitas pessoas enfrentam a demora na saída dos ônibus do terminal do Conjunto. Estado tem a segunda maior taxa de abandono escolar do país. 14,7% das crianças e adolescentes abandonam as escolas. E governo do estado vai quitar a última folha salarial que estava em atraso desde 2018 para os servidores do estado. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte notificou o primeiro caso em investigação da hepatite aguda de origem ainda desconhecida que está atingindo crianças em todo o mundo. O caso, que ainda é considerado suspeito, foi registrado em Mossoró. A CESAP notificou ao CIEVS Nacional, ao Ministério da Saúde, que estamos com um caso em investigação, um caso para hepatite aguda com etiologia desconhecida. Esse caso tem sido monitorado e investigado pela CESAP, aguardando ainda alguns resultados e investigação hospitalar. Para além disso, a Vigilância Epidemiológica, juntamente com o Laboratório Central e toda a rede assistencial da Secretaria Estadual está monitorada, está interligada, para que a gente esteja aí atentos a qualquer possível novo caso que venha surgir no estado do Rio Grande do Norte, de forma que a gente possa prestar a melhor assistência e oportuna. É importante reforçar junto à população de estar atenta aos sinais, como sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, diarreia e vômitos, e icterícia, quando a pele e a parte branca dos olhos ficam amareladas. Quando forem identificados tais sintomas, procurar imediatamente assistência médica. Toda e qualquer hepatite pode se manifestar com febre, dor abdominal, náuseas, vômitos, a urina escura, as fezes claras, em alguns casos os olhos ficam amarelados, olhos e peles. Quando isso ocorrer, as pessoas devem procurar o atendimento médico. Diversas podem ser as causas e o médico vai ter condições de diagnosticar as principais delas. Então, esse caso suspeito é de um bebê de 4 meses do sexo feminino que passou 9 dias internada em uma UTI neonatal em Mossoró. A gente vai conversar ao vivo agora com a secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas, para saber mais detalhes sobre esse caso. Morgana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Boa Tarde RN. Me fala sobre esse bebê. Ela chegaram a ser feitos exames para hepatite com ela? Boa tarde, Heloísa. Boa tarde para quem está em casa. Foram realizados exames para hepatite, todos deram negativos. E nós aguardamos ainda os demais exames que foram coletados para descartar as outras doenças. Me fala então, esse é o procedimento que vem sendo adotado e orientado então pelo Ministério da Saúde, não é? Quando há sinais, sintomas de hepatite, então vocês fazem os exames para detectar se é algum dos tipos de hepatites existentes, A, B, entre outros, e aí quando não é diagnosticado nenhuma dessas doenças, aí sim é apontada a suspeita para essa hepatite viral ainda misteriosa, é por aí? Isso mesmo, nós precisamos agora aguardar os resultados para que seja descartadas as outras doenças, porque não necessariamente todos os sintomas que a criança apresentou eram sintomas de algum tipo de hepatite. Então, a criança tinha um IgG, que a gente considera uma cicatriz, que ela tinha da hepatite B, por causa da vacina contra a hepatite B que ela tomou ao nascer e 30 dias após o nascimento, então há uma cicatriz de hepatite. Então, ela não tem necessariamente sintomas. Ela chegou com sintomas respiratórios, com tosse, dispneia, desconforto respiratório, foi para o ventilador mecânico,
foi feito todos os procedimentos, inclusive exame para a Covid-19, que também deu negativo, e aguardamos os demais exames que foram para o laboratório estadual e investigação ainda. Era uma bebê que tinha algum tipo de comorbidade, secretária? Sim, uma bebê com síndrome de Down, como também lesão renal e ainda uma cardiopatia congênita. Então, era um bebê muito frágil, né, com a saúde fragilizada, sendo mais difícil e mais complexo pegar este bebê e conseguir tirá-lo do quadro grave de pneumonia que também tinha no bebê. É uma doença, como o próprio nome já diz, né? Não tem ainda nenhum nome, é chamada de hepatite viral misteriosa. Começou a ser registrada no ano passado nos Estados Unidos, os primeiros casos no Reino Unido, né? Há poucas semanas atrás. E aí começaram a aparecer alguns casos suspeitos no Brasil e agora aqui no nosso estado, né? Me fala um pouquinho, Morgana, sobre essa bebê, quanto tempo ela ficou internada e se ela já tinha sido diagnosticada alguma vez, se ela já tinha pego Covid. Nesse curto tempo de vida, né, ela tinha apenas 4 meses, porque a contaminação por Covid também é uma das suspeitas aí que estão sendo levantadas pelos pesquisadores. Isso, ela teve um histórico de tratamento a antibiótico 15 dias antes da internação em nossa UTI pediátrica em Mossoró. A criança é da cidade de Serra do Mel. E ela chegou para a gente 15 dias após um tratamento com antibiótico para problemas respiratórios e gripais. Internou em Mossoró dia 8 de maio e foi a óbito dia 17 de maio. É uma criança que não tinha diagnóstico anterior para Covid também. Nós não temos a informação se ela realizou o teste Covid 15 dias antes, quando foi tratada com antibiótico no município de origem. Você falou uma coisa interessante, que ela já tinha feito um tratamento com antibiótico anteriormente. A gente sabe que o uso de medicamentos também é uma das causas de um tipo de hepatite, que é a hepatite medicamentosa, né? Essa também é uma possibilidade levantada por vocês? Com certeza, todos os tipos de hepatite continuam também em investigação, e as outras doenças, né? Inclusive febre amarela, Covid, todas essas ainda permanecem em investigação para descarte e confirmação ou não da hepatite de etiologia desconhecida ou misteriosa. Há algum outro caso suspeito no município? Não, não temos nenhum caso suspeito no município de Mossoró no momento. Lembrando que a CESAP é quem vai dar continuidade a essa investigação, já que trata-se de uma criança de outro município, não é de Mossoró, é da Serra do Mel. Então, ela continua esse acompanhamento através da CESAP, CIEVES nacional e estadual. Secretário, e quanto tempo mais vocês devem aguardar pelo resultado desses exames? Acreditamos que até 30 dias seja o tempo viável para a investigação e fechamento da hipótese diagnóstica. Todas as autoridades, né, pelo Brasil têm tentado manter a calma das pessoas, né, principalmente dos pais. Qual é a orientação que você dá, então, agora que nós temos um caso suspeito, mas que a gente reforça aqui? Pode ter sido uma criança, né, que tinha várias comorbidades, pode ter sido causada por outros tipos, inclusive, de hepatites, mas essa hepatite misteriosa, claro, também deve ser investigada. Qual é a orientação, então, para os pais? Eles devem se preocupar, devem tomar algum tipo de precaução? Que cuidados a gente deve tomar para evitar essa doença? Nós devemos estar sempre preocupados quando surge qualquer nova infecção, principalmente quando a gente fala de nossas crianças. Então, o que é o conselho? Se tem sintomas gripais, já que a gente pode transmitir a doença através de gotículas de saliva, que a gente use máscara, se tiver sintoma gripal, bote a mão para proteger ao espirrar ou tossir. A lavagem das mãos continua sendo a maior arma contra qualquer tipo de infecção ou propagação de infecções. Então, lavagem das mãos e proteção das vias aéreas para que a gente não contamine as outras pessoas. E a gente precisa, sim, manter a tranquilidade e de não achar que isso vai se disseminar de uma forma que a gente vai estar com nossas crianças totalmente expostas. Quando a gente vem com uma informação dessa através da vigilância, não é para causar terror, é para que as pessoas continuem usando medidas de prevenção e de cuidado.
né? Lavagem das mãos, uso da máscara. Como foi liberado o uso da máscara, a gente já vê aí aumento de casos Covid também, porque as pessoas estão tendo sintomas gripais e estão saindo na rua sem se proteger. E aí aumenta a transmissibilidade. Então, a gente precisa do apoio da população para que a gente também, mais uma vez, enfrente agora a hepatite de etiologia desconhecida. Muito obrigada, Morgana Dantas, secretária de Saúde de Mossoró, pelas suas informações, viu? E até uma próxima. A gente vai continuar acompanhando certamente esse caso. Estou à disposição. E olha, agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar sobre mobilidade urbana, sobre os ônibus aqui de Natal, porque a população foi mais uma vez surpreendida com a retirada de linhas de ônibus. Uma das rotas que pararam de circular foi a 17, que atendia o conjunto Gramoré e que desde ontem foi devolvida pelas empresas de ônibus. Quando precisa ir ao Alecrim saindo do conjunto Gramoré, Jéssica encontra poucas opções de deslocamento. Ela faz parte da população prejudicada pela retirada da linha 17, interrompida desde essa segunda-feira. É triste, viu, amiga? A gente fica desfalcado, né, querendo ou não. Porque seria opção muito boa pra gente. Eu não vou mentir que antigamente quando tinha o 15, 17, eu pegava o 17 para chegar mais rápido lá. Mas como só tenho 15, vamos no 15. Além da devolução de linhas, os moradores do conjunto reclamam que os horários estabelecidos para a saída do transporte do terminal não estão sendo cumpridos. Seu Adalberto esperou mais de 1 hora nesse domingo para ir até o bairro do Igapó. O 17 e o 15 não existe aqui no domingo. Então a comunidade está sofrendo com essa situação. Porque a gente precisa sair para o Alecrim, para a Cidade Alta, não tem como. Eu saí daqui no carro de 60, que era para sair de 9h25, saiu de 9h31, e o 02, que era para sair de 9h20, na frente do 60, ficou ainda na plataforma. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU, tem até o dia 5 de junho para publicar o edital de chamamento público dos permissionários das empresas opcionais que vão operar essas linhas deixadas pelas empresas de ônibus no período crítico da pandemia. Mas mesmo agora, após passado esse período, continuam sendo deixadas por essas empresas. Enquanto isso, os moradores ficam sem respostas e sem saber quais linhas de ônibus vão pegar para chegar no trabalho, nas escolas ou em outros destinos. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal informou que não concorda com a devolução das linhas pelas empresas e que trabalha para suprir os itinerários que ficaram desfalcados. Enquanto aguardam respostas da STTU, os moradores do Gramoré enfrentam longas esperas e percorrem distâncias maiores para chegar ao destino final. Prejudicado. Totalmente prejudicado, porque eu acredito que para a empresa Guanabara, o povo de Gramoré não precisa sair de casa no domingo. Como eu moro pertinho, eu tenho a opção do 15, mas se não tivesse o 15, eu não sei como ia ser para chegar. Teria que pegar 2 ônibus, no caso, né, para chegar no Alecrim. Tá aí complicado, né? Agora a gente vai voltar a falar de saúde, porque a Secretaria Estadual fez um alerta sobre a baixa vacinação contra a influenza e também contra o sarampo. De acordo com a CESAP, apenas 26% do público apto a se vacinar contra a influenza já foi imunizado. E para o sarampo, apenas 30% recebeu a vacina. Números que estão muito abaixo do esperado, que é imunizar a grande parte do público-alvo. A atual campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo está seguindo em todo o estado, mas infelizmente com baixa adesão da população. É o que mostrou um alerta feito pela Secretaria de Saúde aqui do estado no final da última semana. De acordo com relatórios tabulados pela CESAP, apenas 30% do público-alvo para o sarampo foi imunizado. Com relação à influenza, os números são ainda piores. Apenas 26% da população recebeu o imunizante. Esse é um índice baixíssimo e isso nos preocupa bastante, porque a gente tem medo, né, de ter aí uma nova onda, tememos ter uma nova onda de vírus respiratórios, tanto Covid quanto influenza, como nós vimos no final do ano passado, e a gente está aí com essas baixas coberturas vacinais. Dona Sonidelane tomou a vacina da gripe há 15 dias. Na tarde desta segunda-feira, ela já estava novamente na UBS à procura da 4ª dose da vacina da Covid. Foi
fácil, né? Até porque para onde a gente mais anda, encontra os postos de vacinação. Se a gente vai para o shopping passear, tem posto de vacinação. E eu estava lá e aproveitei o ensejo e me vacinei. Como eu sei que é melhor para a nossa saúde, desde que venham tomando essa vacina contra a gripe, vem melhorando os sintomas de gripe, vem diminuindo mais e vem fortalecendo nossa imunidade para não ter mais crise de gripe. Já seu Paulo Roberto saiu do posto de vacinação montado dentro da UBS São João, no bairro do Tirol, aqui em Natal, com 2 vacinas ao mesmo tempo, a da influenza e a 4ª dose da Covid. Tranquilamente, as 2 juntas. Recomenda? Recomendo a todo mundo. Tanto o sarampo quanto a influenza, mais conhecida popularmente como a gripe, preocupa as autoridades de saúde pública. O sarampo mais para as crianças e a influenza principalmente para os idosos. A sarampo, ela tem uma alta transmissibilidade, né, que nos preocupa bastante, mais do que até a própria influenza. Então, a gente sabe que o grupo mais afetado são as crianças e aí essa transmissibilidade, ela é muito alta. Então, as crianças, elas são mais vulneráveis porque elas não têm o conhecimento da questão da higienização das mãos, mas também não deixamos de lado a influenza, até porque nós tivemos óbitos no final do ano passado de pessoas com influenza. E hoje a gente tem aí filas para leitos de UTI e boa parte desse pedido de leitos para UTI pediátrica, né? Frisando aqui que é para UTI pediátrica, que temos essas filas, são doenças respiratórias. A campanha para vacinação contra o sarampo e influenza segue até o próximo dia 3 de junho. Até lá, a CESAP espera ampliar o número de vacinados ao máximo. Para isso, algumas estratégias poderão ser colocadas em prática. A gente está incentivando que os municípios, principalmente os municípios menores, né, façam busca ativa dessa população de idosos, de crianças, dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores, dos professores, no caso, como também a gente vai fazer mais um dia de incentivo, né, mais um dia D para vacinação, para ver se a gente amplia esse acesso, que a gente sabe que um dos maiores problemas hoje é a questão do acesso, né? A pessoa passa o dia trabalhando e a unidade está aberta, e aí quando ele sai do trabalho a unidade está fechada. Então a gente também incentiva que os municípios eles façam horário ampliado nas suas unidades para que essas pessoas tenham acesso à vacinação. E após 39 dias, o Rio Grande do Norte voltou a registrar mortes por Covid-19. 2 pessoas, uma em Angicos e outra em Mossoró, morreram após a infecção pelo coronavírus. A última morte tinha sido registrada em 14 de abril, em Macaíba. Nas últimas 24 horas, foram registrados 99 casos confirmados e o número de mortes desde o início da pandemia é de 8.199. Casos de AIDS crescem no estado e o Rio Grande do Norte teve a 2ª maior taxa de abandono escolar do país, segundo o censo escolar. Esses são os destaques do dia. Em 10 anos, os casos de AIDS cresceram mais de 36% no Rio Grande do Norte. Foram 497 notificações em 2011 e no ano passado, 680. No total, ao longo desse período, foram registrados 6.470 casos de AIDS, 64 deles em crianças com menos de 5 anos de idade. Cerca de 1.400 pessoas morreram com a doença entre os anos de 2011 e 2021. O Rio Grande do Norte tem a 2ª maior taxa do país quando se trata de abandono escolar no ensino médio. A taxa do estado é de 14,7%. Fica atrás apenas do Pará, que registrou 15,6% de abandono das atividades escolares. A taxa de reprovação está em 10,7%, sendo a 6ª mais alta do Brasil. Os dados são da 2ª etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2021. Os índices refletem, portanto, a realidade da educação potiguar ao longo do ano passado. A Receita Federal disponibiliza a partir de hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022, relativo ao ano base 2021.
Aqui no estado, o primeiro lote será pago a mais de 50 mil contribuintes. Os recursos serão depositados no final deste mês, no dia 31 de maio. Ao todo, serão mais de 91 milhões de reais de restituição só nessa etapa. As consultas podem ser feitas na página da Receita Federal na internet, pelo www.gov.br/Receita Federal ou ainda pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Agora a gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que o governo vai quitar a última folha salarial dos servidores estaduais que estava em atraso desde 2018. Voltamos já. Voltamos com o Boa Tarde RN e começou a Semana da Indústria do Rio Grande do Norte. O evento está sendo realizado pelo Sistema Fierne e tem uma programação ao longo de toda essa semana, viu? Nessa segunda-feira, uma conferência marcou a abertura com palestras e representantes da indústria de vários municípios potiguares. A palestra de abertura da Semana da Indústria ficou a cargo da pesquisadora e personal business Catarina Alcântara, que tratou sobre o desenvolvimento humano ligado ao mundo dos negócios. A orientação ou a sugestão, e aí como eu trabalho com comportamento humano, não negligencie o desenvolvimento de competências comportamentais, quais sejam inteligência emocional, a própria comunicação. A comunicação sempre foi um gargalo nas relações interpessoais e também nas organizações, mas hoje, como a gente tem, além do mais, a comunicação digital, a gente tem que ficar atento a isso. E aí, algumas palavras que ficaram muito mais em evidência, como empatia, resiliência, flexibilidade, são competências, sim, a gente precisa olhar para elas e desenvolvê-las. Juan Medeiros, superintendente regional do IEL, também foi um dos palestrantes do evento de abertura. Ele demonstrou os detalhes sobre o programa RN Mais Chance, que visa a reinserção de apenados no mercado de trabalho atual. É um projeto que partiu de um termo de cooperação firmado entre a Federação das Indústrias, o IEL, e o Governo do Estado, através da SEAP, que é a Secretaria de Administração dos Apenados. Então, a gente vai pegar a expertise do IEL, que é fazer esse processo seletivo, recrutamento e seleção das pessoas para inserção no mercado de trabalho. Então, a gente pegou essa expertise do IEL e vamos ajudar os apenados a ter a sua reinserção no mercado de trabalho. A Semana da Indústria, realizada pelo Sistema Fierne, faz menção às comemorações ao Dia do Industriário, comemorado em 25 de maio. O evento, que conta com uma programação que inclui palestras, visitas de clientes e vendas de serviços promocionais, segue ao longo de toda esta semana. Traz a visibilidade do setor industrial, aquele que representa um emprego industrial, aquele que traz o desenvolvimento para os estados, para o país, e trazer também uma questão em voga, que é a questão da desindustrialização do Brasil. Nós queremos chamar a atenção que o Brasil precisa retomar a sua indústria, o seu parque industrial que muitas vezes ocioso, precisa voltar a gerar mais emprego, mais desenvolvimento, mais renda, mais riqueza para o Brasil. Até o próximo sábado, várias outras ações serão realizadas nas diversas unidades operacionais do Sistema Indústria do Rio Grande do Norte. Para tentar frear o número de casos de dengue, afinal vivemos uma epidemia, o governo do estado autorizou a entrada de agentes de combate a endemias em imóveis fechados, que podem estar servindo de criadouros para o mosquito Aedes aegypti. A água verde parada nesta piscina faz parte da paisagem do apartamento de Dona Fátima há pelo menos 6 anos. O imóvel abandonado fica do lado do prédio em que ela mora. E o condomínio está muito apreensivo com isso. Inclusive eu, que sou subsíndica, já andei procurando para ver os órgãos, como é que a gente faz, quem vai cuidar disso, quem é o responsável e como vai se resolver esse problema, porque já virou uma endemia, os hospitais lotados, muito perigoso. O local em ruínas se trata do antigo clube da Associação de Subtenentes e Sargentos do Exército, a ASEM. A moradora já havia entrado em contato com órgãos públicos para pedir a limpeza do local. A boa notícia para Dona Fátima e os moradores do prédio é que o governo do estado publicou um decreto autorizando a entrada dos agentes de endemias em locais como este. Eles vão poder adentrar em todos esses prédios públicos e privados que estejam fechados ou abandonados. E aí é importante destacar que esses prédios, em sua maioria, eles são locais, sim, de criadouros de mosquito, porque não existe uma manutenção adequada.
né? Então, essa previsibilidade do decreto irá nos permitir garantir que esse mutirão, que essa força-tarefa vai ser mais efetiva. A autorização foi dada pelo governo após o reconhecimento do estado de epidemia da dengue no Rio Grande do Norte. Hoje no estado nós podemos afirmar que estamos vivenciando uma epidemia de arbovirose, e aí, claro, a dengue de forma muito mais potente, mas a chikungunya também se apresenta no cenário e a zika de forma um pouco mais ali que não está tão latente. Com o elevado número de casos da doença, o estado vem enfrentando ainda uma escassez de kits para testagem no Laboratório Central, o LACEN, que processa os exames para diagnóstico de dengue, zika e chikungunya. O Laboratório Central ele recebe esses insumos do governo federal. Né? Desde o início desse ano que esses insumos não têm chegado a contento, a gente não tem recebido uma quantidade significativa para que a gente possa realizar os exames em todas as pessoas. Porém, a gente afirma que se no seu município já tem casos confirmados laboratorialmente por dengue, ou zika ou chikungunya, você não precisa necessariamente fazer um exame. O médico pode dar um diagnóstico clínico epidemiológico. Clínico porque vai ser de acordo com os sintomas que você está apresentando, e epidemiológico porque no seu município já existem outros casos. Então, existe o mosquito está circulando com o vírus, então muito provavelmente você pode estar aí com a doença. O estado agora aguarda a chegada de novos kits de testagem enviados pelo Ministério da Saúde. Até lá, apenas os exames de casos graves estão sendo processados. Hospitalizadas, de repente com a dengue hemorrágica, com a febre hemorrágica, então essas pessoas vão sim realizar o teste. E o governo do estado vai quitar a última parcela dos salários atrasados dos servidores estaduais. Quando a atual gestão assumiu o governo, eles tinham 4 folhas para receber. Ao todo, o governo está injetando 110 milhões de reais na quitação em definitivo dos salários atrasados dos servidores potiguares. E um momento de muita felicidade, porque eu sei o quanto os servidores sofreram com isso. Imagino que era viver, né, sem ter a menor previsão de quando ia receber o seu salário, porque era assim que viviam os servidores públicos do Rio Grande do Norte até dezembro de 2018. Tanto é que quando nós assumimos, herdamos, 4 folhas, o que fazia um total de 1 bilhão. Com o repasse dos 110 milhões de reais, o governo paga a dívida herdada da gestão Robson Faria, que era de 1 bilhão de reais. Segundo o secretário de Planejamento e Finanças, a quitação total dessa dívida coloca o estado novamente no patamar de investidor em vários outros setores. Nós temos 3 áreas fundamentais ou 4 áreas fundamentais que a gente planeja expandir investimentos. Nós já estamos expandindo, por exemplo, investimentos em estradas. O Rio Grande do Norte passou os últimos 10 anos praticamente sem realizar investimentos em estradas. Esse ano, nossos investimentos em estrada chegaram perto aí de 200 milhões de reais. Acho que será um recorde histórico. Com fonte própria, será mais de 100 milhões de reais. Então, será o recorde histórico de investimentos em estradas. Mas também nós temos um grande programa de investimentos em educação da ordem de 400 milhões de reais, na nova escola Potiguar, que inclui reforma e ampliação das escolas estaduais e da construção de novos 12 escolas técnicas de ensino médio. E temos também investimentos programados na área de saúde, sobretudo ampliação dos serviços, criação e posterior ampliação dos serviços de policlínica e a continuidade dos investimentos em segurança pública. Então, essas quatro áreas, estradas, educação, saúde, segurança pública, serão as áreas prioritárias de investimentos para os próximos anos. A quitação das folhas atrasadas, realizadas pelo governo do estado na tarde desta segunda-feira, diz respeito aos servidores que ganham mais de 6 mil reais. Ao todo, são cerca de 8 mil deles. A folha referente é a do mês de dezembro do ano de 2018. E esse pagamento foi antecipado, tendo em vista que estava previsto para ser realizado no próximo dia 31 desse mês. Excelente notícia aí para os servidores estaduais. O pagamento deve ser feito aí nos próximos dias. O Boa Tarde RN vai ficando por aqui. Você confere agora o Nordeste Acontece ao vivo direto de Alagoas. A gente se encontra amanhã ao 12h30 aqui na Band. Até lá.